Salve, rapaziada! Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Dessa vez eu trago pra vocês, meus guri, mais uma obra das brabas. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A história começa com o nosso protagonista, que caminhava de volta do trabalho. O seu nome é Shen-Yi, 23 anos. Ele era um otaku que recentemente largou a escola para trabalhar de meio período em um café. Ele reclama com raiva. Os colegas do trabalho sempre deixam a limpeza do lugar comigo, e isso é uma droga. Eles estão sempre empurrando alguma tarefa chata pra mim. O protagonista pensa que largar a escola para trabalhar foi sem dúvida a pior decisão. Ele fala que teria sido melhor ter terminado os estudos e se especializado em alguma área. Talvez ele teria conseguido um emprego decente. Ele continua reclamando da vida enquanto subia as escadas do prédio. De repente, avista uma garota parada logo à frente. A garota chama sua atenção. Finalmente você está aqui, diz ela, com um sorriso encantador. A irmãzinha passou muito tempo esperando por você. Vendo a garota linda e curvilínea à sua frente, ele fica a boca aberta. O rosto começa a ficar vermelho e uma pequena hemorragia nasal começa. Uma cena clássica. Então ele deduz, é claro que essa garota me confundiu com outra pessoa. Ela se aproxima dele com uma voz sedutora e diz: Ah, então você tá se fazendo de desentendido agora? Essa é sua chance, sabia? Eu vou te dar um descontinho pelos meus serviços. O protagonista, que não é bobo nem nada, resolve entrar no jogo e responde: Nesse caso, acho que não preciso me comportar como cavalheiro, não é? Qual é o valor cobrado então? A garota encantadora vestiu uma roupa tanto extravagante de coelha. Ela faz uma pose sexy e diz com um sorriso provocante: São 300 wons, em dinheiro ou crédito, se você preferir. Ao ouvir o preço, o protagonista percebe que não tinha a menor condição de pagar por aquilo. Tentando escapar da situação, ele disfarça e responde rapidamente: Ah, então você me confundiu com outra pessoa, foi mal aí. O protagonista sobe as escadas com pressa, enquanto pensa consigo mesmo: Se eu tivesse esse dinheiro todo, com certeza não seria injustamente explorado no trabalho. A mulher olha pra ele um pouco confusa e pensa que talvez tenha exagerado na abordagem. Enquanto sobe as escadas, o protagonista se apressa e lembra que havia feito um pedido e o rango dele já estava quase chegando. Ele percebe que na direção oposta vinha um entregador do iFood. Ei, pare aí mesmo! Grita ele. O entregador com a voz confiante responde: Cara, é de tirar o fôlego, você recebe o que merece. Aqui está o que você pediu, um McLanche feliz. O protagonista olha confuso e diz: Hã? Eu pedi um KFC. O entregador sorri e dá de ombros. Tá tudo bem então. O protagonista continua subindo as escadas em direção ao seu apartamento. Enquanto pensa: Já estou de saco cheio, todo mundo me confunde com outras pessoas o tempo inteiro. A cada lance de escadas sempre alguém aparecia chamando por ele, mas nunca no nome certo, sempre achavam que ele era outra pessoa. Isso o deixava cada vez mais irritado e cansado. Por fim, ele chega à porta do seu apartamento e gira a maçaneta. De novo não, reclama ele, percebendo que a porta parecia emperrada. É sempre a mesma droga, essa porta vive dando problema. Enquanto ele tentava abrir a porta, de repente a luz apaga. No escuro ele começa a ouvir alguém murmurando algo estranho. O protagonista se assusta e pergunta quem estava falando aquelas coisas. Ele entra em pânico e pensa que deveria estar alucinando, mas as vozes continuavam, agora mais sombrias, como se alguém estivesse recitando um feitiço diabólico, uma parada digna de um filme de terror. Termina o que está perdido, o que foi exterminado. Ofereço ao Lord Ash. O protagonista sentiu um arrepio violento na espinha. Subiu até a alma, ele começa a tremer, suando frio. Sangue, carne, bruxa. Recitam as vozes em uníssono. O protagonista então deduz, ele não estava alucinando. Aquilo realmente estava acontecendo. Ele arregala os olhos. Esse lugar tá amaldiçoado, só pode, não tem erro, ele disse. Ele se vira apavorado enquanto fala ao fantasma que talvez ele havia confundido com outra pessoa. Ele não era o cara certo, ele jurava. Mas o fantasma, seja lá o que for, nem dá bola. Só continua recitando o ritual macabro com aquela voz carregada de trevas. Manifesto, grande personagem, traga à tona o medo do mundo. Do nada, um raio cai em algum lugar distante, um castelo talvez. A cena corta. Lá dentro havia uma sala que mais parecia um lugar medieval. Aparece um sujeito sinistro. Ele vestia uma batina, meio parecendo um padre. Era ele quem estava recitando o feitiço satânico que o prota ouviu. O cara continua, firme e forte.
Ao poderoso Aishi ofereço um sacrifício. A câmera gira e a gente vê ela, uma garota linda que estava toda amarrada, em meio a um círculo mágico brilhante e roxo. A garota parece apavorada e com os olhos arregalados, cercado por uma galera encapuzada que claramente não batia bem da cabeça. O que parecia ser um papa se levanta lentamente do trono, enquanto sua voz sombria e arrastada ecoava pelo lugar sombrio. Ele continuava com o feitiço. Infinito infortúnio, manancial do desastre, desprezado da névoa branca, Senhor das cinzas que aniquila as estrelas, manifeste seu grande personagem, faça surgir medo no mundo. A garota começa a chorar, mas o coração dela sabe, aquilo parecia ser o fim. O círculo começa a brilhar cada vez mais, com uma luz intensa que fazia os olhos doerem. Então as luzes começam a ficar cada vez mais forte, e o ar começa a ficar pesado, como se estivesse prestes a explodir. O cosplay de Papa começa a ficar empolgado, e grita feito um lunático. Isso só pode significar uma coisa. A convocação funcionou. Ele começa a rir descontrolado e gargalhando como que quem acabou de desbloquear um personagem secreto mais roubado do jogo. O grande Lord Ashi está prestes a chegar mais uma vez. Todos eles pulam no mesmo lugar e todos gritam em uníssono, como uma seita de malucos. Aconteça, 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 aconteça. A garota levanta os olhos, as pupilas dilatadas de puro medo, e encara uma coisa que começa a se formar acima dela. Os malucos começam a ficar cada vez mais psicopatas. Todos eles começam a ficar em frenesi, dizendo que o momento havia chegado. O Papa então se vira para a galera com voz séria. Esse é um sacrifício vivo. Nós não temos o direito de presenciar a chegada deles. Sigam-o. E os encapuzados começam a seguir ele. De repente, algo começa a surgir no ar. Um redemoinho de fogo e fumaça negra. Como se o próprio inferno estivesse brotando ali. Ela encara a tempestade mágica e sente o chão vibrar, o cabelo flutuar e o coração quase saindo pela boca. Então, de repente, aquilo que havia sido invocado aparece. O lugar inteiro se encheu de fumaça, uma fumaça espessa, sufocante, cheirando a enxofre. A presença que surgiu ali parecia cabulosa demais para ser normal. A guria encara aquilo, tremendo mais uma vez, igual vara verde. Então ela chama a criatura, se referindo a ele como o grande Lord Aishin. Ela encara aquela figura monstruosa emergindo da fumaça. Aquilo parecia encarar ela de volta.